Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje, a nossa entrevista é com a professora doutora Andréia Charão, que é uma pessoa assim, com um astral fantástico. E a professora Andréia é titular do Departamento de Linguagens e Sistema de Computação do Centro de Tecnologia da UFSM. Graduada na primeira turma de Informática da UFSM, com mestrado em Ciência da Computação pela URGS e doutorado em Informática, Sistemas e Comunicações pelo Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, INPG, na França. Possui vasta experiência em ensino, pesquisa e extensão na área de computação e em projetos multi- e interdisciplinares, incluindo coordenação de curso, tutoria de grupo PET, orientações em graduação e pós-graduação, publicações nacionais e internacionais, coordenação e colaboração em projetos, seja dentro da UFSM, como em parcerias nacionais e internacionais. Professora Andréia, seja muito, muito bem-vinda no T-Move. Muito obrigada, Maria Aparecida. É um prazer te encontrar pessoalmente, né? Boa tarde aí, ou bom dia, né? Olá para todo mundo que está nos acompanhando. E é realmente um prazer. Como tu me disse, o astral, assim, ele vem dessas oportunidades que a gente tem, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz da senhora estar aqui conosco. Prof, nós temos uma pergunta que é o que dá título ao nosso programa e que é a mais difícil. É a pergunta, então, Andréia, o que te move? Pois é, olha, eu acho que a resposta vai muito, né, desse contexto onde a gente se encontra aqui. Eu adoro o que eu faço, sabe, Maria Aparecida? Para mim não é só um trabalho, né? É algo muito desafiador, assim, tá num meio onde as pessoas buscam evoluir, né? Buscam conhecer aquilo que não conhecem. Então, isso me move, né? Para mim não é um trabalho só, né? Aqui a universidade. É a vida da gente, né? E de pessoas que a gente encontra e que querem isso, né? Querem buscar algo que não conhecem, querem aprender algo que não sabem, querem conhecer outras pessoas que veem o mundo de outra forma, né? Então, eu acho que dá para resumir dessa forma. Isso me move demais, assim.
Prof. Andréia, isso que me encantou em ti, esse teu encantamento, essa tua motivação em falar no teu trabalho, na tua pesquisa, isso realmente é encantador e é algo que eu me identifiquei muito. E quem é a Andréia que não está no Lattes? Que não está no Lattes. Na verdade, eu justamente não estou muito assim. Olha que coisa engraçada, né? Eu trabalho muito com computador, né? Então eu tenho que passar muito tempo no computador, né? Muito tempo. Mas se for olhar, eu não tenho rede social, então eu desliguei todas essas coisas, assim, porque eu valorizo esses momentos. Lembra que tu me disse, a gente pode fazer entrevista presencial à distância, né? Então, esses momentos de contato, assim, eu valorizo demais. Então, né, os momentos que a gente não está, né, conectado, assim, eu acho que esses momentos de conexão mais priorizando pessoas e também contato, assim, meio com fora das paredes, sabe, né, assim, ar livre e tal, que eu valorizo muito porque, na verdade, eu não consigo muito. Sim. Né, não consigo tanto porque boa parte do que eu tenho que fazer acaba tendo que ser, né, sim, esses ambientes mais fechados ali. Não sei se a pergunta era bem mais pensando nisso, né? Mas pode, bem tranquilo. Pode me dizer se está pensando em outra coisa. Não, mas era isso mesmo. E, Prof. Andréia, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória. Como é que a computação surgiu? Como é que a Andréia chegou nesse lugar que está hoje? Então, é uma mistura, né, de algumas oportunidades que vão surgindo, decisões que a gente vai tomando, né? Não poderia dizer assim que eu planejei tudo do jeito que as coisas aconteceram, que bom, né? Mas hoje, até porque eu fui levada a pensar nisso, assim, né, numa trajetória recentemente, eu relembrei algumas coisas que a gente vai esquecendo e que tornam, né, o que a gente é agora, assim, principalmente numa época mais bem antes de faculdade, o que me interessava na área. E o que me interessava na época é que era algo bem desconhecido. Né? Essa era uma área, assim, computador ninguém tinha em casa, né? Já estou revelando idade, assim. Eu disse, primeira turma, né? Mas continuo com essa empolgação, né, relacionada a, aquilo que eu já conheço, mas o que é novo é o que acaba nos movendo. Então, naquela época, me movia justamente o fato de que o computador coisa desconhecida, era alguma coisa que ninguém tinha, né? Mas que já motivava algumas formações, assim. Então, eu, quando estava em ensino médio, acabei buscando cursos, inclusive aqui dentro da universidade, dentro e fora, que eram dessa área. E aí fica, né, aquela curiosidade, quem é mordido por aquela novidade, começa a querer saber mais, né, sobre aquilo. Então, esse foi o início meu nesta área, né? E tu és daqui de Santa Maria? Sim, sou. Tu estavas falando, eu lembrando que eu fiz um curso de informática quando estava no ensino médio, que era o MS-DOS. E era um computador enorme. Sim, eu vivi essa época, embora alguns antes de mim, né, viveram outra época de cartão perfurado e tal, toda uma parte histórica, né, da área, sim, que também é bacana conhecer para entender, né, onde estamos hoje, né, um contraste também entre hoje. Sim, porque os jovens, assim, não entendem, né, o que era tudo demorado. Não lembro direito, mas eu acho que para digitar uma coisa tinha que fazer todo um esquema. Eu não já teve uma época bem, né, realmente, onde, né, era cartão perfurado, né, mas é uma parte histórica, assim, não faz tanto tempo, né. E aí, hoje em dia, é engraçado, porque como isso já virou tão comum, né, na vida de todo mundo, assim, algumas coisas que me interessam às vezes, são aquelas ligações fora fora desse mundo, entende? Né? O que me acaba tornando mais desafiador é quando a gente tenta unir, né, enfim, essa área que eu acabei me especializando com outras que se beneficiam, dialogam. Então, eu fico pensando que essa mesma curiosidade que eu tinha em outra época, ela se traduz hoje nesses desafios que não são
só da área que, né, eu acabei me formando e me especializando. Porque é aí que estão, talvez, os maiores desafios e curiosidades, né? O que é novo? Novo já não é mais essas tecnologias. Rede social é novo. Assim, né? Surge uma, entra outra. Então, eu fico mais pensando, né, nessa trajetória. Eu diria que tem uma coisa muito forte que eu gosto de olhar um pouco para além daquilo que a gente já conhece, né? E tento carregar junto, né? O pessoal ali das outras gerações, os alunos. E para sair da tela, né? Como o teu trabalho o que tu fazes para sair da tela? Pois é, já faz um tempo, assim, que eu tento, porque o trabalho em si, ele é sedentário, digamos, né? Digamos que eles nos levam ao sedentarismo, esse tipo de trabalho, assim. E aí eu tento fazer o equilíbrio ali, pelo menos, todo dia de manhã, exercício, né? Se eu não colocar dessa forma, eu descobri que é muito melhor de manhã, porque daí já não deixa os outros compromissos, né, acabarem desviando dali. Então, essa é uma das coisas, tento fazer exercício todo dia. E tenho priorizado assim, enormemente reuniões ou contatos que são presenciais, porque senão é muito fácil todo mundo se alinhar, porque é cômodo, claro, né? Assim, às vezes, até por questões de horário, cômodo se alinhar no... não, tudo bem, a gente faz a reunião online. E quando vê, faz uma atrás da outra, né? Sim. Eu... acho que a tecnologia ela contribui muito, né? Quem tem filho longe aproxima, quem tem familiar, quem acaba aproximando. Mas eu acredito que nada substitui o olho no olho. Na tela tu não consegue tocar o outro, tu não. Eu tenho dificuldade realmente assim, ó, do virtual. Eu acho que a emoção se perde muito. Eu prefiro, sempre quando dá, realmente o presencial. Eu acho bacana o equilíbrio disso, assim, né? Nas duas situações. Por exemplo, às vezes um deslocamento demorado, né, para se encontrar e tal, ou até viabilizar algo que não era possível. Olha só, essa semana nós estamos organizando, eu tive justamente uma reunião online que não podia ser de outra forma, porque com uma equipe chilena, de uma universidade chilena. Nós estamos, através de um professor, um professor Mário, na educação, nós combinamos de fazer uma experiência de aprendizagem colaborativa online, assim, internacional. Então, é uma equipe aqui, né, da UFSM, e uma equipe do INACAP, que é uma instituição, uma grande instituição de ensino chilena. Então, não tem como fazer de outra forma, e justamente essa experiência não seria possível com 2 turmas de cada instituição, se não fosse dessa forma, né? Se fosse intercâmbios pontuais, é uma ou outra pessoa que vai. Sim. Então, isso é uma grande vantagem, mas aí equilibrar, né, ao mesmo tempo, se a gente começa só a ter reunião assim, eu particularmente me esgota muito quando é uma sequência de reuniões, às vezes tem de orientação, e quando vê, passa a tarde inteira, assim, sabe? Eu acho que o corpo da gente, ele pede mais que isso. Ele merece, pede. Mesmo quando a gente diz, não, tá bom, né? Com certeza. Prof, tu és da primeira turma de bacharelado em informática aqui na UFSM. Isso, como já foi falado, na década de 90. Eu acredito que a tua turma deveria ter mais homens do que mulheres. Se isso procede, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como foi essa conquista de espaço em um lugar que não sei a realidade daqui da UFSM na década de 90, mas ainda, né, majoritariamente vista como masculina, né? As exatas como é que é hoje? Qual foi a diferença que tu observaste nesse tempo? Então, o que acontece? Quando eu entrei nesse curso de informática, eu vinha de um outro curso de engenharia. Eu entrei num curso de engenharia elétrica, mesmo gostando de informática,
né? Porque era o que geralmente o pessoal que gostava dessa área ia fazer. E aí abriu essa primeira turma, acabei entrando ali junto com outras pessoas que também eram. Mas, assim, naquela época, na verdade, era um pouco mais equilibrado até do que a gente tem visto em algumas situações hoje. Sério? Por incrível que pareça, Era uma turma, assim, não daria para dizer que é mista, mas a gente não tinha algo muito evidente, assim, né? De, nossa, né? Só uma pessoa. Mas sim, tinha, digamos que é mais comum, né? O público mais masculino, assim. E eu tenho visto mais recentemente, assim, varia bastante de turma, mas o que eu noto nas minhas turmas, né? Então, algumas são mais variadas e outras não. É algo assim, né? Tem vários motivos. A gente estuda, a gente tenta conversar com as pessoas, saber de outros lugares também, né, o porquê. Na verdade, é uma área assim que tem é uma situação que tem motivado muitos estudos, muitas até formulação de hipóteses assim, e busca de soluções em alguns lugares. Isso tem se conseguido alterar, né, a realidade, mas o fato é que em muitas situações a gente olha e sim, né, acaba tendo um desequilíbrio, assim, e eu acho eu acho uma pena, porque a gente percebe quando todo mundo é muito parecido, assim, eu acho que se perdem algumas oportunidades, né, de ver algumas questões de forma diferente. Então, assim, para mim, isso talvez nunca tenha assim, no início de carreira e tal, assim, em geral nem me preocupava, sabe? Eu não dava muita bola se era minoria ou maioria. Porque o que me interessava é que estávamos todos juntos ali em busca de aprender numa área que a gente estava explorando, né? E então isso nos leva muito a refletir, né? Os porquês, assim. E eu não tenho uma única resposta, né? Mas uma coisa que eu tenho certeza, quando a gente tem um ambiente mais diverso, e isso eu posso falar até da realidade atual que eu tenho vivido em projetos assim, onde nós misturamos áreas diferentes, onde a gente incentiva também participações que às vezes não habitualmente, né, nem dariam bola para aquela área, mas não, vamos lá, a gente incentiva e começa a ver, né, despertar assim, não, mas tem isso aqui também, não é só digamos, esse estereótipo. Ele às vezes às vezes é coisa de filme, às vezes é um pouco a realidade, mas quando a gente olha os indivíduos também, né? Mesmo assim, pensa é masculino. Nossa, mas tem indivíduos assim com... né, se tu vai olhar a questão gênero, assim, mas não, vamos olhar os indivíduos, né? Certo? E aí a gente começa a ver uma variedade muito grande. Então, eu acho que tem que pensar um pouco nisso, né? Uma coisa são os estereótipos e outras, não, vamos ver a real. Qual é a real? Pessoas com gostos diferentes, gêneros diferentes, às vezes com semelhança, muitas, né? E às vezes a gente pega, assim, umas equipes, umas turmas muito parecidinhas, as pessoas que criam equipes por suas afinidades, né? E eu acho que faz parte da natureza humana, assim, e ao mesmo tempo faz parte a gente estimular, olha, dá para ser um pouquinho diferente, né? Dá para misturar. E na diversidade todo mundo ganha, porque são diferentes olhares, né? Sim. Para construir, para criar mais. Exato. É na diversidade que acontece esse movimento. Eu estava hoje de manhã num evento de um projeto, é uma equipe grande, são justamente de várias áreas, né? E teve uma discussão anterior no grupinho ali a gente vai organizar ali o lanche, né? O coffee break. E aí tinha, cardápios, né? E tinha uma colega que é vegana, e era minoria, assim, talvez, né? Provavelmente no grupinho ali, era ela e outra pessoa que responderam no formulário. E aí acabou, não, o que a gente não comer? Não, mas tem que ter. E acabou tendo uma presença grande no cardápio ali vegano, né? Mesmo tendo uma parcela que não é. Por que não, né? Experimentar né? Porque
poderíamos fazer mais do mesmo, que é, bom, ok, o cardápio tradicional ali que o pessoal gosta. Mas se abre novas possibilidades, né? Sim. Que triste pensar na homogeneidade, né? Tudo igual, tudo... Mas ele acaba... a gente entende por quê, né? Porque é mais confortável, né? Mas quando a gente experimenta aquela possibilidade, não precisa ser todo momento pelas afinidades, pelo mais confortável. Não gosto tanto daquela expressão sair da zona de conforto, porque já está meio batida. Mas o fato é que é da natureza humana buscar um pouco, né? Assim, cabe, em alguns momentos tem que acomodar, mas ao mesmo tempo também dá para escolher os momentos onde... Sim, porque na verdade a natureza humana ela é diversa, né? Culturalmente que a gente quer homogeneizar a coisa, mas a natureza é diversa. Sim, Professora Andréia, como foi coordenar o desenvolvimento do aplicativo Vacina Santa Maria, que otimizou o trabalho de vacinadores durante a pandemia da Covid-19? Que agilizou esse aplicativo, ele agilizou os registros de vacinação em grande escala. Que baita projeto, né, prof? Foi bem bacana, assim, e surgiu num momento em que eu já vinha trabalhando com algumas iniciativas assim que ajudaram, né, que não eram nessa área, mas ajudaram a gente desenvolver isso rapidamente. Porque o que acontece? Eu geralmente me envolvo aqui dentro da universidade em alguns projetos que às vezes tem demanda da reitoria, e a gente conversa e eu vejo uma oportunidade de envolver estudantes, né, ou às vezes até ex-alunos. E isso já acontecia. E aí, quando entrou aquele período ali onde a cidade, né, passou a vacinar em grande escala, ali o professor Hélio, ali, que estava na época na Agitec, né, me chamou ali justamente porque quando surgiam algumas ideias, às vezes me chamavam para algumas reuniões, e aí tinha alguns empresários também, eles tinham chamado assim, algumas pessoas para pensar em inovação nesses contextos, né? Porque a gente estava vendo um processo acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente via, será, né, como a universidade consegue, de forma inovadora, fazer alguma contribuição? E aí, por causa disso, nós participamos de algumas reuniões, e foi muito bacana, porque teve o pessoal da Secretaria de Município da Saúde ali, tinha empresariado envolvido, porque estavam pensando, bom, vamos mobilizar também recursos, né? E tinha pessoal da universidade. E nesses momentos, é o tipo de coisa assim, que realmente eu me sinto muito bem quando a gente começa a dialogar e perceber, bom, eu tinha uma ideia do que seria necessário, ou o que seria uma demanda, o que seria uma solução. Mas claro que as outras pessoas têm outras ideias, e aí conversando, né, surgiu uma demanda que era diferente do que a gente tinha imaginado aqui, na nossa visão. A demanda era mais relacionada a essa diferença de velocidade que eles tinham de poder vacinar e criar, fazer registros disso para que fosse visto, né, a nível nacional, nas plataformas, de forma até que evitasse algum possível problema na liberação, né, enfim, do material, porque imagina uma cidade que está recebendo muito recurso, mas parece que não está aplicando, claro, porque os dados não estavam chegando na mesma velocidade, né? Então, essa foi a demanda, essa foi não parecia que seria essa, né? Mas essa acabou sendo uma das demandas que surgiram. E aí a gente conseguiu meio que rapidamente ver, porque tinha semelhança com alguns outros projetos que eu já tinha desenvolvido. A gente viu, olha, não tem como desenvolver nenhum sistema, né, de grande porte, mas a gente consegue adicionar, digamos, peças nesse quebra-cabeças maior, integrar, né, elementos que ajudem digamos, nesse registro mais ágil, né, porque não estava bastando só aplicar as doses, mas também mostrar que essas doses estavam sendo aplicadas no sistema nacional que envolvia
O pessoal fazia assim registros em papel, depois digitava, passava para outra equipe que digitava, conferia, muito demorado, né? Mas era o que o pessoal estava conseguindo fazer, porque os sistemas não existiam para essa. Só existia um sistema do Ministério da Saúde, né? Que as pessoas tinham que usar. E aí a gente conseguiu agilizar, envolvi. Na verdade, foi até no início tinha mais pessoas, depois acabou. Na verdade, a equipe nem foi muito grande, e o legal é que também teve um ex-aluno que participou, sabe? Envolvemos alunos e ex-alunos, digamos, nas demandas maiores, assim. Então, é um trabalho que eu adoro fazer, justamente pegar uma demanda, uma necessidade, e a gente coordenar essas habilidades que o pessoal desenvolveu nos cursos, né? E atender uma demanda rapidamente com agilidade, porque não tinha prazo, né, para fazer todo um processo que até o pessoal estuda, né, que a gente ensina nas disciplinas, que é mais longo, né, mais demorado, assim, não tinha tempo. Então foi principalmente assim para agilizar de todas as formas, agilizar o trabalho e ser algo que a gente pudesse atender rapidamente, né. Nesses projetos é possível ver o resultado do trabalho realizado em sala de aula, saindo para fora da sala, né? Interessante. Claro que foi assim, tudo extra, né? Não estava vinculado a disciplinas, nem vinculado, né? Não tinha recurso, nada. A gente teve que coordenar também o uso de recursos que já estavam disponíveis, né? Não foi um projeto que teve um investimento. E essa questão da computação, da informática interagir com as outras áreas, porque a impressão que eu tenho, totalmente de fora, leiga, é que a informática ela é meio sozinha, né? E essa possibilidade de interação com as outras áreas é muito interessante. Eu não imaginava. Assim, tem muitas áreas, né, que acabam, assim, a gente forma, né, uma visão do que é, e ela pode ser e pode não ser aquilo, né? Eu acho que é uma área, como envolve muita abstração, naturalmente, né, as pessoas pensam, bom, quem vai trabalhar nessa área vai lidar com coisas muito abstratas, mas tu vê, é uma área que pode ser vista como meio e como fim. Então, até, inclusive, tem curso, dependendo de como o curso é organizado, por exemplo, pós-graduação na área, é meio que a computação é o fim, né? Porque a computação precisa avançar também, né, como área. Mas ela também habilita, né, outras áreas a avançarem, ela potencializa, né? Então, depende muito, né, de como essas oportunidades são aproveitadas e né, se a gente quer desenvolver mais como fim ou como meio, mas a computação, a informática, assim, como meio, ela está em tudo, né? Ela está em todas as áreas. Na medicina. Exato. Então, claro, vai um pouco de como as áreas estão abertas, né, para lidar com questões, às vezes, tecnológicas que algumas delas já estão ali muito batidas, já são tecnologias já muito conhecidas, mas não são usadas. Ou também áreas abertas a ir além, né? A explorar aquilo que ninguém nunca fez. Então, tudo isso é possível, né? Através do que a gente acaba fazendo em computação. Porque ou a gente, digamos, insere os artefatos que a gente cria, então software, principalmente, nas outras áreas, ou a gente percebe que esses artefatos que a gente gostaria de usar não existem. E é uma área, então, que pode criar. E é isso que, em muitas disciplinas que eu trabalho com disciplinas de programação. E programação pode ser vista como, a gente abre ali códigos, nossa, uma coisa muito abstrata, o que é isso? Só o computador entende, ou o pessoal lá que é dessa área. Mas pode ser visto também como uma ferramenta criativa. Nossa! Né? Porque aquele código ali, ele está por trás de algo que as pessoas estão usando no celular, no relógio, ou às vezes estão usando e nem sabem, né? Nossa, que interessante. Professora, a senhora também
coordena um projeto fantástico que é o Clube da Computação, que ele foi realizado em escolas da educação básica no município de Santa Maria, que visa o desenvolvimento do pensamento computacional. Queria que a senhora falasse um pouco desse projeto. Sabe, assim, ó, esse projeto, eu tenho muito carinho por ele. Eu tenho que dizer que ele não está ativo atualmente, embora não seja por falta de vontade, mas porque a gente não tem perna para atender tudo, né? Outras demandas. Mas a história, assim, eu adoro contar porque ela surgiu, a ideia surgiu quando eu estava numa coordenação de curso, coordenei curso de ciência da computação, e nós fizemos uma participação no Descubra, e foi o primeiro ano em que eu participei como coordenadora no Descubra. Eu olhei assim, pensei, nossa, a nossa relação com as escolas podia ser melhor, podia ser diferente. E aquilo para o outro ano a gente vai fazer diferente, né? E aí, justamente isso me fez buscar um monte de recursos que eu acabei descobrindo que existem para viabilizar mais facilmente a ligação dessa área com, né, que tem muito de ligação com o ensino superior, claro, mas tem assuntos que podem ser tratados, né, desde a educação básica. E isso era uma época até que a BNCC não tinha essa inserção do pensamento computacional, entende? O projeto iniciou antes disso. Hoje em dia está inserido, né, embora tenha muita discussão sobre isso. Então, o pensamento computacional envolve uma série de habilidades que não necessariamente vão desembocar num exercício profissional numa área, né, dessas que a gente forma aqui na universidade, na área de computação. Eles são habilidades que permeiam assim, o mundo moderno, assim, né? Por exemplo, pessoas que conseguem entender que, às vezes, dentro de um problema ou de uma solução existe um padrão, né? E isso está relacionado ao raciocínio lógico, muitas vezes, mas também está relacionado ao que a gente chama de pensamento computacional. E eu comecei justamente a me envolver com isso porque eu achei que a gente precisava, como universidade, se relacionar melhor. E aí tem uma série de conceitos, de recursos, plataformas educacionais, livres, inclusive, né? Que todo mundo pode usar, que seriam, né, assim, uma boa ferramenta para a gente, né, acabar trabalhando esse diálogo entre o pessoal da universidade e o pessoal do ensino básico. Então, nasceu daí e a gente foi aprendendo junto, né? Porque, digamos assim, a minha formação não é em educação, né? É em computação. Os meus alunos não têm formação em educação, mas a gente está aqui fazendo educação. E os nossos estudantes também, à medida que eles começam, como universitários, a enxergar, né, como é que as coisas... Há pouco tempo, né, eles eram alunos ali da educação básica também. A forma, né, de dialogar com o público também, né, quando eles estão na universidade, parece que estão distantes, mas não faz tantos anos que saíram ali da educação básica. Então, esse público universitário acaba gostando bastante desse diálogo e de se colocar um pouco nessa posição de eu sou estudante, mas aqui eu sou meio tutor de uma equipe aqui que está interessada. Isso estimula demais nossos estudantes. Assim, eu sempre tive no projeto, assim, nós éramos alguns professores, alguns poucos bolsistas, muito poucos, né, que era FIEX, geralmente, e o resto todo mundo voluntário, sabe, que ia ali porque se interessava em extensão. A gente não faz, assim, só com bolsa, né, é pessoal voluntário interessado. Então, essa, assim, digamos, um pouco da história. Defendo sempre a ideia de que quanto mais a universidade estiver presente na educação básica, com a visão a escola aprendendo com a universidade, mas a universidade também aprendendo com a escola, todo mundo ganha. E na escola é produzido muita coisa. Sim. Tem muita riqueza que é importantíssimo trazer para cá.
E sempre lembrando que os alunos que estão na escola serão os nossos futuros alunos, né? Exato. Então, essa interação, eu acho que cada vez mais tem que ser ampliada. Às vezes a gente tem que buscar meios de viabilizar, sabe? A gente tem que entender que, às vezes, até questões assim de calendário, horários, né? As instituições têm suas dinâmicas, a gente tem que conseguir um entender o outro, né? E achar um terreno comum, assim. Mas eu tenho contato ali com... Principalmente esse projeto, ele foi crescendo e ele acabou atingindo uma dimensão assim, muito maior quando eu acabei procurando o pessoal do Núcleo de Tecnologia Educacional do município, mostrando, a gente faz isso, né? E aí eu aprendi, né, o que elas estavam fazendo, elas viram que a gente fazia, então vamos bolar juntas, né, um conjunto de ações. E aí nesse diálogo que enriquece para todo mundo, né? Porque, nossa, a gente aprende ali, ó, as gurias ali do Núcleo de Tecnologia, eu sou muito fã delas, sabe? Que cada vez que eu passei um tempo sem passar lá, assim, porque a gente interrompeu, a pandemia que bagunçou tudo, né? Mas cada vez que eu vou lá, eu vejo que tem uma energia enorme e vontade de fazer as coisas. E né, tá tudo alinhado, porque a gente está na universidade aqui buscando, né, crescer também. Elas estão lá alimentando o pessoal da educação básica ali para ter novas experiências além da sala de aula. E então, assim, o problema que eu vejo, às vezes, o desafio grande é a gente viabilizar, porque todo mundo quem já viveu isso, tá consciente de que, assim, a gente precisa mais disso, né? E, às vezes, a gente tem a dificuldade de viabilizar dentro das caixas. Eu gosto muito do termo, assim, meio, quase que eu uso pejorativamente, desculpa, mas as caixinhas, porque a gente precisa, às vezes, adequar dentro do quadrado, assim, né? E dentro do quadrado, às vezes, as coisas não acontecem muito, né? Todo mundo no seu quadrado, não, eu tô aqui dentro do meu, aqui tá... né? Mas, enfim, tem possibilidades, né? Eu venho de uma área justamente onde os cursos em si, eles não dá para dizer que sejam leves, sabe? Porque as pessoas passam assim, momentos onde a gente percebe que todo mundo fica cansado, sabe? Isso dá para falar dos estudantes, dos professores. Às vezes, né, dá uma sobrecarga, assim, mentalmente, às vezes, isso pesa, porque são assuntos, às vezes, que têm que ser tratados, né, digamos, são, às vezes, assuntos mais abstratos, mas, às vezes, não tem uma aplicabilidade imediata, mas ela é necessário para atingir, né, e isso pesa um pouco, e isso, às vezes... nos dificulta um pouco fazer algumas atividades mais de interação, porque às vezes a gente precisa avançar um pouco, digamos, aquela área mais especializada ali, né, que caracteriza a educação superior naquela área, e que às vezes não tem uma relação bem imediata com alguma demanda, né, que surge em outro nível, por exemplo, na educação básica, ou alguma demanda local, mas que é necessário, sabe? A gente entende, porque a gente entende o mundo também, tem que olhar o mundo globalmente, né? Então... e a universidade, quanto mais sair para fora dos pórticos, mais cresce, né? Professora Andréia, estamos nessa época de ChatGPT, realidade virtual, inteligência artificial, mas também vivemos numa realidade das escolas da educação básica sem banheiros, sem bibliotecas e até sem telhados. Algum dia, os avanços tecnológicos vai chegar na educação básica? Que pergunta, né? Que pergunta. Ai, que bom se eu tivesse a resposta, né? Pois dessa forma que tu tá falando, eu fico pensando assim, como a gente vive num contexto de desigualdade, né? Muito. Então, eu acho que essa é a palavra, será que um dia a gente vai conseguir lidar melhor com as desigualdades, né? Porque a gente, digamos assim, nessa região onde a gente está, eu tive experiência no exterior, a gente pode dizer até que a gente tem
tem desigualdade, mas às vezes, comparativamente, a gente parece até que está num ambiente realmente muito desenvolvido, assim, né? Ou às vezes é só uma falsa impressão de que tá. Porque mesmo nos casos onde a gente vê que tem menos, né, tem pessoas menos favorecidas, ainda assim a gente percebe que, bom, tem proximamente algum acesso, né, a recursos. Mas como eu gostaria, né, de responder isso, assim, de pensar que a gente tem maneiras, assim, de... Eu não consigo ver outra que não seja via educação, né, mas parece muito que a gente é muito enviesado, né, porque a gente trabalha com educação, vê o potencial disso. Eu não consigo ver, mas não é são problemas complexos, então, obviamente, não é só por aí, né. Agora, o que a gente tem visto... Sabe que me chamou muito a atenção? Um programa com um jornalista, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas que veio da Colômbia, né, que se envolveu com aquelas ações que transformaram Medellín. E aquilo me chamou de... Eu queria ter ido até no evento, mas eu acabei escutando aqui da rádio, num outro programa, né? E quando eu vejo esse tipo de exemplo, eu penso, bom, são problemas complexos, né? Não existem soluções simples para problemas complexos, mas é necessário alguma ação, né? Então, nessa linha, eu acredito muito que ações que começam a se alinhar, né? Eu acho que a gente não pode só ficar falando sobre, né? Mas ações, às vezes pequenas, às vezes maiores, às vezes, né, as pequenas alimentam ações maiores, mas é uma questão de lidar com desigualdade, e eu acho que a educação tem um papel, né, imenso nisso. Não dá para dizer que se reduz a isso, né? Mas eu acredito que sim, porque à medida que, né, a gente consegue ver outras, enfim, também outras formas de uso dos recursos, outras formas de organizar as coisas e perceber essas diferenças, que às vezes não são percebidas, se começa a pensar, não é mais aceitável, né, esse tipo de diferença. Sim. Então, e o pesquisador é o Jorge Melguizo. Eu desculpa porque eu acabei não guardando o nome, mas achei muito impactante, né? Ouvi um tempo ele aqui na rádio, queria ter ido até no evento, e me tocou justamente porque... né, se for pensar em espaços, escolas que têm recursos, escolas que não têm, né, a gente precisa transformar isso, precisa ser um ambiente agradável, mas claro, é muito, né, é todo um entorno, né, são as famílias, são os professores, são toda a equipe das escolas, então como fazer, assim, né? Muito complicado, mas eu diria assim, eu tenho visto muita coisa aqui da região que me orgulha muito, sabe? Porque eu sempre gosto de olhar assim, o que está em volta aqui, mas também tem um olhar global, assim, né? O mundo, às vezes para a gente se situar, nossa, às vezes a gente está vendo algum problema que a gente tem aqui, mas, bom, esse problema também está em outros lugares, né? Como os outros estão lidando com isso, algumas coisas se aproveitam, outras a gente tem que pensar aqui dentro do contexto. Novamente, a importância do conversar, né, das áreas, Exato. do poder público, todo mundo junto com o mesmo, num projeto comum, né? E se vamos imaginar que essa tecnologia ela chegue em todas as escolas públicas, ela vai ser um grande suporte no ensino-aprendizagem? O que a senhora pensa disso? Quais as vantagens dessas tecnologias chegar lá na escola pública? Pois é. Muitos têm falado assim que a gente está numa grande nova era ali, né, alimentada por inteligência artificial. A gente que é da área, a gente sabe que em muitos casos o que o pessoal tem chamado de inteligência artificial não é bem. São alguns algoritmos, né, que estão sendo usados e vendidos de outra forma. Agora, o que tem realmente sido disruptivo, talvez, né, tem a ver com esses recursos que a gente chama de IA generativa ou conversacional também, que são duas formas diferentes, mas de poder conversar, né? Então, são recursos de inteligência artificial
que tem conseguido produzir resultados muito significativos e impressionantes no momento em que é possível gerar texto, imagens, né? Mas esse foi um grande boom, assim, né, da área. Então, tem algumas, só para deixar claro, que tem algumas outros recursos que têm sido mostrados como inteligência artificial que não é muito inovador, é só um uso, né, um pouco novo. Mas ao mesmo tempo, realmente, essas tecnologias que, né, como o pessoal sabe ali, ChatGPT, essa parte também mais de visual, de geração de imagens, né, é engraçado que é ao mesmo tempo impressionante, né, é ao mesmo tempo, assim, eleva, né, algumas capacidades que a gente tem de fazer certos trabalhos, e como qualquer outra, por exemplo, internet, né? Enfim, né? Nos dá uma capacidade de encontrar, né? Assim, o que a gente quiser, tá tudo conectado, mas dá também tem aquela possibilidade de a gente gastar muito mais tempo do que precisa em torno, né, das telas. Então, eu acho que eu vejo um pouco da história se repetir, sabe? Né? Porque o que a gente vê hoje, se for pensar, se a tua pergunta fosse há um tempo atrás, né, sobre internet, olha, internet está aparecendo aí. Parece, né, digamos assim, se aplica um pouco, né, um contexto semelhante, assim, são tecnologias, o pessoal pode usar bem, pode usar mal. Eu confesso que a gente está na minha área, o fato de poder usar essas ferramentas para gerar, por exemplo, código, né, que é o que profissionais da área fazem, né, tem gerado um desafio entre professores, mas também entre os estudantes que a gente vê, é que parece que tem gerações que talvez não consigam se apropriar dessa habilidade que acontece, que é desenvolvida e ela está na cabeça da gente, né? Não está no código. O código, ele materializa, de certa forma, né, uma lógica. E à medida que tu começa a ter ferramentas que geram aquele código, né, ele resolve aquilo ali, talvez a gente não passe, né, por esse processo mental. Então, é preocupante nessa área, mas, ao mesmo tempo, para quem... para quem está usando essas ferramentas e criando soluções e potencializando, né, suas habilidades, parece que assim, né, não tem como segurar isso, né? Claro que tem iniciativas aí tentando, até especialistas no assunto tentando frear, né? Mas eu não acredito nisso, sabe? Depois que abriu a porta, né? Então, o que eu acredito é no potencial humano de perceber onde que aquilo me ajuda, onde que não ajuda, poder também ser muito crítico, né, em relação àquilo, né, dizer, bom, está me ajudando, mas ao mesmo tempo, isso aqui já percebi que não serve. Eu, como sou das humanas, né, eu vou ter que fazer o papel da advogada do diabo, né? Eu me preocupo muito com essa questão da inteligência, até eu acho um termo assim, porque a inteligência ela é humana, né? O termo já me causa um tanto assim, ó. Essa capacidade, como tu falaste, né, de perder a habilidade. E a questão da criação, né? Eu escrevo histórias, né, infantis. E eu vejo assim, eu digo, meu Deus do céu, é algo que me dá tanto prazer, jamais usaria uma inteligência artificial, porque eu perderia esse prazer que eu sinto em escrever. Só que alguém que só utiliza isso... Nunca vai criar? Nunca vai sentir, talvez chegar a sentir esse prazer, né? Porque justamente não é muito preocupante. E realmente o desenvolver a habilidade, né? Cada escrita eu acho que eu vou aprimorando, vou aprendendo uma nova forma, um novo olhar. Cada livro eu acho que eu aprimoro. Então, eu acho que é cortar caminho e ir por um atalho que vai sair perdendo, que vai encontrar o lobo mau, né? Vai se perder muita coisa. E a minha grande preocupação, olha, que eu tenho, quem escuta os programas corriqueiramente já deve ter ouvido eu falar muito sobre isso.
a questão das crianças que vivem imersas no mundo já pronto, no mundo das telas, que só aprende habilidade com o polegar de estar ali mexendo. Ai, o que esperar dessa geração que não cria, que não fantasia, que não imagina, porque ela não precisa imaginar, as imagens estão ali. Né? A importância que o livro infantil tem, da criança, dos pais, do responsável, ler para ela, folhear, não só no tablet lá com o dedinho. Então, eu me preocupo muito com as futuras gerações. Eu também. E temo no empobrecimento criativo, cultural. E tem uma pesquisa da OCDE que feito com os alunos de 15 a 16 anos, o nível de criatividade dos brasileiros nessa Sim, o faixa PISA etária. incluiu algumas questões, né? Isso, de criatividade. Eu compartilho, assim, das mesmas preocupações, sabe? Porque, principalmente tendo um olhar da área e percebendo, às vezes, quase que armadilhas, né? Criadas pela área, assim, a gente... E tendo, no meu caso, eu tenho uma filha adolescente em casa, que me faz pensar muito, assim, né? Nessas questões, justamente porque nasceram nesse mundo digital, assim. Eu tento ser otimista no sentido que, as coisas são criadas ali, né? E elas, quer a gente queira ou não, elas estão acontecendo. E aí o que eu tenho tentado, assim, sempre ver que a gente pode ter tudo isso. A gente pode ter, né, todos esses recursos e a gente tem que conseguir enxergar para eles e ver, nós temos isso, mas nós podemos ter muito mais. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, é algo que é difícil para crianças, para adolescentes e para adultos, mas eu acredito que se a gente busca um pouco desse equilíbrio, eu acho que tu tem melhor dos dois mundos, né? De passar um tempo lendo na tela, porque é prático, ou nem lendo, vendo vídeo, mas largar um pouco, desliga, não, isso não me controla, né? Eu tô mostrando aqui o celular que tá aqui do meu ladinho, mas ele tá aqui, mas ele não me controla, né? Ele não me controla. Eu controlo, não é porque vou perder umas mensagens ali, então eu posso tirar um tempo e fazer de outra forma. Eu estava justamente numa reunião hoje de manhã, e aí, nesse evento, na verdade era um evento, e uma das atividades foi uma dinâmica, e a gente chegou a discutir, como é que a gente vai fazer? O pessoal leva notebook, acessa, acabou virando, todo mundo tinha acesso ao papel. E no final, o que nós vamos fazer? Tinha cartolinas, né? Tinha colega ali, a professora Débora, lá do desenho industrial, levou cartolinas, e era a gente ali, né, rabiscando. Ok, equilibrou muito bem, porque todo o resto das nossas atividades naquele caso, daquele projeto, nas telas, né, com os recursos todos esses, que são os recursos que ajudam a gente a produzir. Mas eu acho que se a gente notar isso, que esses recursos que podem acabar empobrecendo, eles são potencializadores, mas também empobrecedores. No momento que a gente vê que aquilo é limitado, acho que a gente pode equilibrar, né, com outros recursos. E à medida que a gente equilibra, melhor, né? Buscar esse equilíbrio. Eu acho que a palavra realmente é equilíbrio, né? E eu acho fundamental a gente falar sobre isso, né? Que as pessoas têm, como tu disseste, né? Pode deixar de lado e brincar com um filho. Não vai perder. Ele está ali, pode ir lá, voltar e... Porque se os pais só estão também vidrados no celular, é isso que a criança vai aprender, né? As crianças são muito parecidas com os adultos com quem convivem, né? Então, a gente precisa de mais árvore, pés no chão, porque senão, né, para que as crianças possam também ter esse equilíbrio, né? Prof, infelizmente, essa hora, assim, voou, mas eu poderia passar a tarde toda falando com você. Eu também. O Jean já mostrou o tempo que a gente tem,
Mas, assim, eu preciso falar da sua homenagem do prêmio sim. Ana Primavera, né, que foram homenageadas o protagonismo de 10 mulheres que desenvolvem iniciativas em ações em prol do coletivo. Como é que foi para ti essa premiação, essa linda homenagem? Foi algo muito inesperado, eu diria assim, porque assim, ó, eu faço meu trabalho, mas tu vê assim, ó, né, eu sou da área de computação, muitas vezes eu não circulo tanto quanto gostaria, assim, né, eu praticamente sou muito crítica das coisas, eu gostaria de estar fazendo mais coisas, né, a gente não tem perna, e aí foi uma indicação, assim, principalmente dos meus colegas do Centro de Tecnologia, né, porque ali a iniciativa do Diário solicitou, né, às instituições indicações, né? Daí eles fizeram todo um processo que eu achei lindo também, né? A Fabiana, lá, jornalista, achei lindo porque eu achei muito parecido assim com o processo, né? Assim, de metodologia científica, de estudar outras iniciativas que já existiam ou não, aí bolar um método, então, né? De solicitar para as instituições, depois fizeram uma etapa entre algumas pessoas, depois passaram o resultado para outra etapa, validaram, eu achei muito bacana, né? E foi uma grata surpresa, assim, eu acho que eu respondi lá para olha, eu acho que eu não mereço, sabe, assim. Aí depois, um outro dia, eu falei com uma colega minha, assim, e ela brincando que lembrou de uma apresentação de um artista, numa entrega de premiação, não sei se Oscar, dele falando assim, como é que é, eu acho que eu não mereço, e depois, mereço sim. Então eu fico oscilando, sabe? Porque é muito bacana esse reconhecimento, ao mesmo tempo eu fico com vontade de estender o reconhecimento a várias outras pessoas que eu reconheço, né, que fazem, porque, né, tantas pessoas que fazem seus trabalhos ali, então eu fico nossa, eu aqui, né, porque tem pessoas, eu achei muito bacana a iniciativa, fiquei, né, bem, acho que uma coisa bacana de se repetir, sabe, na cidade, eu acho que as pessoas estão aí fazendo seus trabalhos, né, às vezes tem reconhecimentos por área, né, e eu achei bacana que elas digamos, tiveram uma amostra variada, isso que eu achei muito legal, né? Até estava uma das pesquisadoras do meu lado ali, a gente dizendo, foi bacana porque tem perfis diferentes. Eu acho que isso é importante, né? Sim, porque de várias áreas. De várias áreas e de, né, alguns perfis, assim, femininos. Por exemplo, tem uma colega do CT, eu diria assim que é uma pesquisadora nata, sabe? Todos aqueles processos né, digamos, do fazer da ciência, assim, desde a graduação, o colega dela da graduação, uma coisa assim, seguindo né, aquele processo que é o processo, nossa, perfeito, eu diria, sabe, né, mas esse é um processo, né, é o processo que a gente conhece, passando mas tem vários outros, assim, então, achei excelente por um lado, né, são mulheres, mas ao mesmo tempo mulheres diversas, e eu acho que até na forma como as pessoas falaram lá na frente, eu pensei, nossa, cada uma do seu jeito, né, que bonito que isso parece, foi um evento né? Lindo, né, eu achei assim, fiquei, nossa, muito emocionante, elas organizaram assim com perfeição, aquela parte assim musical também, nossa, que iniciativa bonita e que trabalho que deu, né, para elas. Sim. Meu Deus. E o Teatro 3 de Maio lotado, né? Lotou. Lindo. Foi realmente um evento lindíssimo. Eu tô só pelas próximas ver, porque eu poderia listar, assim, várias outras pessoas que eu gostaria. Sim, e terão, né? Esse foi o primeiro e terão novas edições. Prof. Andréia, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero te agradecer muito por estar aqui no TEMOV. Eu que agradeço, foi um prazer te conhecer, muito bacana. Tá? Obrigada pelo convite. Então, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts.
Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem e que sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.